Click the link in the description. Olá, queridos e queridas, olá, inscritos, amigos e colegas. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Teu Sem H. O meu nome é Matheus César e hoje eu compartilho com vocês um projeto de lei do nosso vereador Carlos Chiton. Então solta a vinheta. A minha família vai me entregar, não tô nem aí, deixa o povo falar. A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré. Esse projeto de lei visa dar isenção de IPTU a bares, lanchonetes e restaurantes durante a pandemia, que, segundo o vereador, é um dos setores que mais foi atingido. O vereador professor Carlos Chiton, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, propõe o seguinte: projeto de lei número 011 de 2021, que dispõe sobre a isenção do IPTU dos imóveis onde estão instalados bares, restaurantes e lanchonetes durante a decretação de emergência para enfrentamento do Covid-19. Artigo 1º. Ficam isentos do pagamento de IPTU os imóveis no município de Embu Guaçu, onde tenham instalados bares, restaurantes e lanchonetes, durante todo o período de enfrentamento da pandemia do Covid-19. Artigo 2º. Esta lei poderá ser regulamentada no que couber, baixando-se as normas que se fizerem necessárias. Artigo 3º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, podendo ser suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua aplicação. Pessoal, agora eu vou ler a justificativa do documento. Justificativa. A pandemia do Covid-19, conhecida também por coronavírus, espalhou-se de maneira muito rápida, levando a óbito centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo, bem como no território nacional. As autoridades competentes já decretaram situação de calamidade pública e os profissionais da área sanitária já divulgaram diversas recomendações, entre elas o isolamento social. Para que fosse aplicado o isolamento social adequado, foi determinado que, durante um período decidido pelo governo do estado e a prefeitura, estabelecimentos como bares, restaurantes e lanchonetes não poderiam operar dentro da normalidade, sendo até mesmo fechados por um extenso período de tempo. Por mais que, de fato, o isolamento social seja fundamental para combater o novo coronavírus, também se deve pensar no impacto econômico que a pandemia causa no cidadão, principalmente nos comerciantes. Devemos, portanto, minimizar tal dano, para que evite-se o agravamento da situação. Muitos comércios foram e estão impedidos de desenvolver suas atividades e oferir renda, e com isso, sem condições de pagar os impostos que sobre eles incidem. Justo que se afaste, isentando-os do pagamento do IPTU, já que incide sobre o local onde desenvolvem suas atividades, que fora muito prejudicada, sendo justa a isenção proporcional no presente caso. As pessoas estão em casa, isoladas, cumprindo as determinações das autoridades executivas e sanitárias, sem poder trabalhar e com drásticas diminuições em suas receitas. Todavia, os boletos e cobranças administrativas e judiciais da dívida ativa do município continuam chegando, sem dar fôlego aos munícipes neste momento tão delicado. Ora, é incabível que o poder público se deleite com os altos impostos pagos pelo cidadão, ao mesmo tempo que comércios fecham, empregos se perdem e rendas são duramente cortadas. É hora de demonstrar compreensão para com a situação do contribuinte durante um momento tão delicado da nossa economia. Se já é tão difícil manter as contas em dia com a alta carga de impostos no Brasil, torna-se ainda mais dura a situação econômica do cidadão durante um período de calamidade pública. Portanto, é dever da Câmara Municipal e da Prefeitura de Embu Guaçu ajudar, nunca atrapalhar, aqueles verdadeiramente responsáveis por alavancar e estimular a economia da cidade, o empresário, seja ele pequeno, médio ou grande. Anoto que o presente projeto não trata de matéria expressa no rol de iniciativa reservada ao chefe do Executivo, nos termos do artigo 61, inciso 1º da Constituição Federal, repetida no artigo 144 da Constituição Bandeirante, nos estritos termos do tema da repercussão geral do STF número 917. Forte nos motivos acima, conclamo o apoio dos nobres vereadores desta Câmara Municipal para a aprovação do presente projeto. Embu Guaçu, 15 de março de 2021. Professor Carlos Chiton, vereador do Cidadania. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha desse projeto? É positivo? É negativo? Seria bom se ele fosse aprovado? Seria ruim? Enfim, qual é a sua opinião sobre isso?
Obrigado pela visita, obrigado por visitar o canal do Teu Sem H. Inscreva-se para não perder os próximos vídeos, as próximas novidades. Enfim, eu sou o Matheus César. Fiquem em casa se puderem e cuidem-se, a Covid não está para brincadeira. E até a próxima. Tchau. Opa, antes que eu me esqueça, o link da página no Facebook do professor Carlos Chiton está aqui na descrição do vídeo. Você pode acessar e dar uma navegada. Agora sim, até a próxima.